Fala galera, beleza? Vamos lá então para o nosso videozinho agora do segundo bimestre de aprofundamento. Hoje a gente vai falar de movimento uniforme. Então, rapidinho antes dos exercícios da página, deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que 10, 12, deixa eu dar uma olhada. Página 20, errei por pouco. Vamos dar uma revisadinha rápida sobre o que é o movimento uniforme, certo? Então, deixa eu abrir aqui, pronto. Bom, o que é o movimento uniforme então? O movimento uniforme é aquele movimento uniforme é aquele movimento em que a velocidade é constante. Então aqui eu tenho a velocidade como sendo uma constante. Vocês provavelmente já viram, com certeza, na verdade, vocês já viram, que a equação da velocidade média é ΔS por ΔT. E que se você brincar um pouquinho com essa equação, você chega na famosa função horária da velocidade da posição, que é o sorvete, né? Se você brincar um pouquinho com isso aqui, você chega em que S é a posição final. Talvez se o professor, sua professora falou sobre espaço final, dá na mesma. Eu prefiro usar posição porque é um termo mais natural para a gente. Espaço é um termo meio estranho, tá? Então aqui eu tenho a posição final. S0, todo índice zero é inicial, né? Então essa aqui é a posição inicial. O V é a velocidade desse objeto e o T é o tempo. Agora, sobre as unidades. No sistema internacional, a posição é em metros, a posição inicial também em metros, no caso, né? O tempo é em segundos e a velocidade é em metros por segundo. Você pode usar outras unidades? Pode. Você pode usar distância em quilômetros, velocidade em quilômetros por hora e tempo em horas. O mais diferente aqui é a transformação das velocidades. Se você tiver a velocidade em quilômetros por hora e quiser transformar ela para metros por segundo, você faz a divisão de 3,6. Caso contrário, você multiplica por 3,6. Beleza? Então vamos para os exercícios, são só dois hoje, da página 20, os dois. O primeiro é este exercício aqui, que diz o seguinte, da OCB. Dirigir sob efeito de drogas como álcool é perigoso por diversas razões. Uma destas é que o tempo de reação pode ficar mais longo, aumentando o tipo de colisão. Suponha que sóbrio o motorista demore 0,30 segundos entre a visualização de uma situação de risco e o início da frenagem, enquanto sob efeito de drogas ele demora 0,90 segundos. Aqui você já tem a proporção de 3 vezes o tempo, né? O que pode te indicar a resposta aí no final. Com base na situação descrita, assinale a alternativa que indica quantos metros a mais ele percorrerá com uma velocidade constante de 90 km por hora em razão desse aumento de reação. Então a primeira coisa, eu tenho a velocidade em km por hora. Eu já vou transformar isso para metros por segundo. Por que eu vou fazer isso? Por que eu já vou dividir aqui? Porque eu quero a minha resposta em metros. E meu tempo está em segundo no enunciado. Os dois tempos que eu vou trabalhar estão em segundos. Então, fazendo a divisão aqui, eu tenho que essa velocidade dá 25 metros por segundo. Agora eu tenho duas situações. A primeira, com esta velocidade andando 0,3 segundos e outra andando 0,9. Então, na primeira situação, vou aplicar aqui o sorvete. Posso fazer por ΔS e ΔT, nesse caso não vai mudar muita coisa. Quanto que ele anda? Não sei. Vou chamar a posição inicial de 0. O referencial eu coloco onde eu quiser, então vou colocar quando o começo do movimento ali, que ele observa o objeto, até ele reagir, como sendo 0. A velocidade é 25 e o tempo é 0,3. Então, para a situação 1, vou fazer assim, ó. Isso aqui dá 7,5 metros. Deixa eu olhar minha colinha aqui, só para... É isso mesmo. 7,5 metros. Então aqui eu tenho a primeira resposta. E agora para a situação 2, em que
a posição também é 0, a velocidade continua sendo 25, mas o tempo de resposta é 0,9. Como o tempo de resposta é 3 vezes maior, a distância vai ser 3 vezes maior, o que dá 22,5 metros. Tá? Então, sobre efeito de drogas, ele viaja 22,5 metros ao invés de 7,5. A diferença é o que ele acaba ganhando de frenagem, de distância para frear, caso ele não esteja sob efeito de drogas, que é 22,5 menos 7,5, 15 metros, que é a alternativa B. Bem de boa, bem sossegado, tá? Não tem nada de mágico aqui, então bem tranquilinho. Beleza? A próxima questão, e última, porque o vídeo é curtinho, é a questão 4 da mesma página, em que eu tenho o seguinte. Em uma corrida de 10 voltas disputada por dois carros antigos, A e B, o carro A completou 10 voltas antes que o carro B completasse a oitava volta. Sabe-se que durante toda a corrida os dois carros tiveram velocidades iguais, a 18 e 14. Então eu vou chamar aqui já de velocidade A, 18 metros por segundo, e velocidade de B, 14 metros por segundo. Sabe também que o carro B gastaria 288 segundos para completar as 8 voltas. Então, o tempo para B é 288 segundos. A distância em metro que o carro B percorreu do início da corrida até o momento que o carro A completou a 10ª volta foi mais próxima de. Então, o que eu preciso fazer aqui? Vamos fazer a distância percorrida por cada um deles. No caso do carro B, vamos começar com o carro B aqui. Eu tenho essas duas informações, vou fazer aqui nesse canto. Vou aplicar o sorvete também, lembrando que pode ser ΔS por ΔT. O quanto que B andou eu não sei, vou também estabelecer a posição inicial como 0. A velocidade B é 14 e o tempo é 288. Essa multiplicação dá 4.032 metros. Isso é a quantidade que o carro B, andou. Tá? Para o caso de 10 voltas, o que a gente sabe? Isso são 8 voltas, né? Então, se eu pegar esse tempo aqui e dividir essa distância, dividir por 8, eu tenho a distância de uma volta. Tá? Agora, para o carro A, o que eu posso fazer aqui para o carro A? Para o carro A, eu sei que uma volta é equivalente a esse valor dividido por 8. Então, isso aqui dá para 10 voltas, você pode fazer regra de 3, a distância de 5.040 metros, que foi o que o carro A percorreu. Então, para o carro A, vou mudar até a cor aqui para ficar mais fácil. Vou aplicar a mesma equação. E eu sei que ele percorreu 10 voltas, 5.040. Partindo também da posição inicial igual a 0. A velocidade do carro A é 18 e o tempo eu não sei. O 18 está multiplicando, vem para cá dividindo. 5.040 dividido por 18. Então, esse tempo aqui é de 280 segundos. A partir do momento que eu sei o tempo que o carro A demora para terminar a corrida, eu posso pegar este tempo, né, que é a diferença de 8 segundos, porque eu já tinha calculado, e calcular para o carro B. Dá até para imaginar aqui que 8 segundos, né, de 14 metros por segundo, mas para fazer de maneira mais organizadinha, vamos voltar aqui para o carro B e calcular de novo. Só que agora eu vou calcular quanto que ele andou neste tempo que o carro A termina a corrida. Então, para o B, posição inicial igual a 0,
a velocidade é 14 e o tempo é 280. Quando você faz isso, a distância que B percorreu até A terminar a corrida foi de, estou roubando aqui porque tem um valor do lado, para não ter que fazer a conta aqui, 3.920 metros, que é a resposta E. Certo? Então, descobri quanto o carro B andou em 8 voltas, descobri então a distância de uma volta. Sabendo essas uma volta, sei a distância das 10 voltas que o carro A andou, descubro quanto tempo ele demorou para fazer isso, e aí eu volto para o carro B para descobrir quanto que ele andou neste intervalo de tempo. Certo? Deixa eu ver que tamanho que ficou o vídeo aqui. 10 minutinhos, beleza. A atividade está liberada, qualquer coisa me procurem. E é isso aí. Até mais. Falou!